Olá, hoje é dia 28 de março de 2020, sábado, e aqui na Espanha já estamos no 15º dia de confinamento. Hoje o presidente da Espanha fez um pronunciamento na televisão dizendo que as medidas que já são drásticas de confinamento passam a ser mais drásticas ainda. A partir do dia 30 de março, na segunda-feira, os trabalhadores de atividades consideradas não essenciais não poderão ir aos seus trabalhos até o dia 9 de abril. Não se faz essas coisas sem razão. Não se tomam essas decisões sem razão. Para chegar a esse ponto, é porque realmente é necessário e é imprescindível. Nenhum governo voluntariamente faria isso para prejudicar a sua população inteira e prejudicar a situação econômica do país. Um país que já sofreu bastante com a crise econômica de 2008 e que ainda não tinha saído completamente das consequências daquela crise. Então, isso não se faz de propósito para prejudicar a ninguém. Existe uma razão forte para isso. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, de marcar nesse discurso ou nesse pensamento que eu estou compartilhando com vocês, é que as soluções para combater esse vírus e a visão que nós temos da crise mundial não pode depender de nossa ideologia política. Por exemplo, no Brasil está governando um partido da direita, que alguns dizem inclusive que é da extrema direita. Aqui na Espanha está governando dois partidos. O presidente é da esquerda e o vice-presidente, segundo, porque tem vários vice-presidentes, é de um partido considerado de extrema esquerda. Sendo de ideologias diferentes aqui, esquerda e extrema esquerda, e no Brasil, direita ou extrema direita, como vocês quiserem chamar, ambos países, no princípio da crise, não reconheceram a importância do que estava acontecendo. Não tomaram medidas adequadas para frear a velocidade dos contágios num primeiro momento. Então, não depende de que ideologia tem o presidente que está no governo. Todos os presidentes, ou todos os governantes, quando tem que tomar uma decisão, eles pensam em como isso vai afetar o povo, se vai ser bom ou mal, mas também pensam no que eles vão ganhar ou vão deixar de ganhar politicamente. Isso aconteceu aqui, no princípio da crise do coronavírus, e isso está acontecendo também no Brasil. E tem acontecido em outros países. Isso funciona bem no princípio, porque não existem tantos mortos, não existem tantos contagiados. Então, a sensação é de que realmente não vai acontecer nada, e se os governantes não reagem de forma enérgica a essa situação, dá aquela sensação de que está tudo sob controle e que não vai acontecer absolutamente nada. Isso aconteceu na Itália. Eles tinham poucos contagiados e o governo não deu tanta importância às medidas que deveriam ter tomado no princípio. Então eles chegaram inclusive a relaxar as medidas que tinham sido tomadas e permitir mais liberdade. O que aconteceu? Que a partir desse momento os contágios se multiplicaram cada vez mais rápidos, chegaram a multiplicar-se de forma exponencial e chegou à situação que todo mundo sabe como é que está. Aqui na Espanha, nós tivemos o exemplo do que aconteceu na Itália, porque aqui o vírus começou a atacar com algumas semanas de atraso com relação à Itália. Então, vendo o que aconteceu lá,
podíamos ter tomado decisões que nos evitariam estar na situação que estamos agora mesmo. Mas nós repetimos os mesmos erros do governo italiano. Tomamos decisões erradas e com atraso. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Já tendo uma quantidade de mortos impressionante e uma quantidade de contagiados que oficialmente é muito menor que a real. Depois a gente vai falar sobre isso, porque não é o valor real de contagiados, o número real de contagiados. Bom, eu tenho o temor de que no Brasil esteja acontecendo a mesma coisa. O governo brasileiro está empurrando para frente uma crise que ele não quer enfrentar agora. Ele tem medo de que a economia seja prejudicada. Então, para que isso não aconteça, ele não quer que as pessoas estejam confinadas em casa. Quer que as pessoas voltem a trabalhar, que as pessoas tenham sua vida normal, normalizada. Mas isso é, como dizemos aqui, pão para hoje e fome para amanhã. Quer dizer, isso hoje dá uma solução, mas dentro de uns dias já não vai funcionar. E então, quando chegar esse dia mais lá na frente, todo mundo vai querer dizer por que a gente não tomou as decisões na hora certa. Por que a gente não fez nada. Então, como está acontecendo agora aqui, vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas talvez isso seja bastante tarde, né? Bom, uma vez que a gente conseguiu separar o tema da ideologia, que não depende de ideologia para saber o que está acontecendo no mundo, nem para tomar decisões corretas para evitar essa pandemia. Agora vamos analisar algumas coisas que têm sido ditas aí no Brasil. Uma das coisas que tenho ouvi no pronunciamento do presidente Bolsonaro é que esse vírus produz um resfriadinho, uma gripezinha. E ele falou que se ele pegasse não aconteceria nada, porque ele era atleta e fazia esporte e tal. Bom, ele tem razão no que ele falou. Ele tem razão no sentido de que esse vírus, na maioria dos casos, ele provoca uma gripezinha, realmente. Mais de 80% das pessoas que pegam esse vírus têm sintomas muito suaves. Talvez a garganta fica mal, ou dor de cabeça, ou febre, e passa. E outros não têm nem sintoma nenhum. Então, realmente, para a maioria das pessoas, esse vírus não é nada, não faz absolutamente nada. Ele também falou que isso prejudicaria as pessoas idosas, que isso só aconteceria com as pessoas idosas, ou com aquelas pessoas que têm comorbidades, né? Que têm enfermidades diagnosticadas com anterioridade. E realmente ele tem razão. Esse vírus ele é muito mais agressivo nos idosos e nas pessoas que têm doenças já diagnosticadas com antecedência, mas mais para frente nós vamos falar sobre o problema das pessoas com menor idade que também estão sendo afetadas pela doença. Quer dizer, ele não mentiu, mas existe uma possibilidade bastante palpável de que pessoas jovens possam ter complicações por causa do vírus. Então, o presidente Bolsonaro ele não está errado nas apreciações que ele fez, mas é preciso analisar com detalhe o que ele falou e o que está ocorrendo em outras partes do mundo para saber se realmente se cumprem
essas coisas de forma prática, né? Então, ponto número 1. Esse vírus realmente pode ser considerado um vírusinho que provoca uma gripezinha na maior parte dos casos. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se esse vírus provoca uma gripezinha, por que em anos anteriores, quando houve outras gripes que continuam existindo e continuam visitando-nos cada ano, por que nos anos anteriores não houve o caos que está havendo agora? Eu nunca vi nenhuma gripezinha matar tantas pessoas com tanta velocidade como está fazendo agora. Eu nunca vi nenhuma gripezinha colapsar da forma que está colapsando agora as UTIs dos hospitais. Eu nunca vi uma gripezinha fazer com que vários corpos tivessem que ser trasladados ou transportados das cidades onde viviam para serem enterrados em outros lugares, porque não existe possibilidade de enterrá-los todos nos seus lugares onde viviam. Eu nunca vi uma gripezinha fazer com que as ambulâncias cheguem na emergência e os pacientes não possam entrar no hospital. No estacionamento do hospital ficam várias ambulâncias com os pacientes dentro, como se fossem outra sala a mais do hospital, porque dentro não tem lugar. Então, são obrigados a ficar dentro das ambulâncias no estacionamento. Eu nunca vi uma gripezinha fazer que a prefeitura de Madrid levasse corpos para uma pista de patinagem, porque não podem cremar todos os corpos. Não dá tempo de cremar todos os corpos, nem de enterrar. Nunca vi uma gripezinha fazer isso. Então, se esse vírus é um vírusinho, e se o que ele provoca na maioria das pessoas é sintomas leves e às vezes nenhum sintoma, e se só ataca os idosos, que alguns consideram que já é hora deles irem, né? Então isso talvez seja a porta de saída ideal para eles, né? Para o pensamento de alguns. Se isso é assim, por que agora está havendo todo esse problema, está morrendo tanta gente num tempo tão curto e está havendo tanto caos e tanto colapso nos hospitais? Bom, uma das explicações é que esse vírus tem um poder de contágio muito alto. A velocidade de contágio desse vírus é muito alta. Eu não sou médico, então não posso discutir com nenhum médico sobre isso, mas todos eles aqui, pelo menos, têm reconhecido isso. Esse vírus tem uma velocidade grandíssima de contágio. Outra coisa que acontece com esse vírus é que ele tem a capacidade de permanecer nas superfícies, em alguns casos, por vários dias. Então, se você toca com a mão sobre alguma superfície metálica ou de plástico, talvez até um dia ou dois depois, e o vírus está lá, você pode trazer o vírus na sua mão. Se depois coloca na cara, nos olhos, na boca, você já pegou esse vírus. Então, ele perdura algumas horas, alguns dias sobre algumas superfícies, o que facilita o contágio, e ele também tem uma rapidez muito grande de contágio de pessoa a pessoa. Então, o que acontece? Que essa velocidade de transmissão faz que as coisas que deveriam de acontecer ao longo de várias semanas ou vários meses aconteçam num período bastante mais curto. Então, o que acontece? Imagina que esse vírus realmente só tem a capacidade de levar ao hospital e de matar
1% da população. Isso é um número muito pequeno, 1% da população. Mas, se isso ocorre ao longo de vários meses, os hospitais têm a capacidade de lidar com isso. Mas se ocorre num período curto, de poucas semanas, então é muito mais difícil. Por exemplo, no Brasil são 210 milhões de pessoas, de habitantes. 1% disso seria 2 milhões e 100 mil pessoas. 1%. Então, imaginando que todo o Brasil vai pegar esse vírus, provavelmente 80%, 90% dos brasileiros vão pegar em algum momento. Mas imagina que isso acontece ao mesmo tempo. 100% dos brasileiros pegam o vírus. Isso significa que 2 milhões e 100 mil brasileiros teriam que acabar no hospital, com casos graves, porque essa seria a porcentagem de letalidade. Mas antes de morrer, eles vão para o hospital. Então, temos 2 milhões e 100 mil camas disponíveis nas UTIs do Brasil. Essa pergunta eu não posso responder, eu não sei quantas são, mas imagino que não. Imagino que são muito menos. Essa semana o ministro Mandetta esteve falando sobre os números, eu não lembro quais eram os números, mas nenhum país do mundo tem essa capacidade para atender a toda essa gente ao mesmo tempo. Então, como não queremos chegar a esse problema que a Itália já está vivendo faz semanas e que estamos começando a viver aqui na Espanha, que os hospitais já estão colapsados, as UTIs já estão começando a ficar colapsadas, o que se pretende fazer é que esse vírus, que inicialmente não é tão grave, mas é muito rápido, que ele possa ser freado para que as pessoas que vão ser contaminadas, que provavelmente vão ser quase todas as pessoas, não se contaminem ao mesmo tempo, para não colapsar as UTIs. Bom, isso pensando só nas pessoas que vão ter esse vírus. Mas os hospitais não têm só doentes de coronavírus. Os hospitais estão preparados para receber pessoas com todo tipo de problemas. E já tem pessoas lá com todo tipo de problemas. Então imaginemos que nós não fazemos nada, deixamos o vírus correr rapidamente, ele contagia quase todo mundo, colapsamos os hospitais e amanhã o seu pai ou seu avô ou sua tia ou qualquer pessoa dessas tem um acidente de trânsito ou tem um infarto ou qualquer coisa que precisa ir no hospital. Quando eles chegarem lá no hospital, não vão poder ser atendidos porque o hospital está colapsado atendendo as pessoas com coronavírus. Isso já está acontecendo em vários lugares. E as pessoas idosas que vão ser alcançadas por esse vírus e vão morrer, provavelmente muitas delas morreriam de uma gripe normal. Mas talvez morressem de uma gripe normal dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Numa gripe normal. Mas como essa gripe é tão... esse vírus se contagia com uma velocidade tão grande, ela pega a quase todos os idosos que ela encontra pelo caminho e vai derrubando um de trás do outro. Faz poucos dias a gente viu num asilo de idosos em Madrid que no mesmo dia morreram praticamente 20 idosos. É uma quantidade espantosa, né, para um dia. Com certeza esses idosos iam morrer algum dia. E muito, talvez dentro de uns meses, 2 anos. Mas isso foi acelerado, porque não conseguimos parar a velocidade do contágio. Outra coisa, a ideia de que isso realmente só prejudica os idosos. Isso é real, é certo, mas tem detalhes que precisam ser falados. E o que eu vou falar agora tem a ver com o que os médicos chamam de
carga viral. Carga viral. Como em alguns países como a Espanha não se colocaram os meios necessários para frear isso desde o princípio e avançou de forma descontrolada, isso significa que tem muitas pessoas ao mesmo tempo contagiadas. E quando você está na rua, no ônibus, no trem, em qualquer lugar que tenha aglomeração, como tem muitas pessoas contaminadas, você recebe o vírus não só a partir de uma pessoa, senão de várias pessoas. Se você tivesse, por exemplo, na sua casa, confinado, e um parente seu tivesse o vírus e pegasse a você e o resto da sua família, imaginemos que vocês são 4 pessoas em casa. O mais normal seria que os 4 pudessem ter o vírus, 4 ou 5, depende de quantos fossem na casa, que alguns tivessem alguns sintomas, mais fortes ou mais fracos, outros nenhum sintoma, mas no final das contas todo mundo passou pelo vírus sem problema. Mas se essas mesmas pessoas, em vez de estar confinadas em casa, estão na rua e em vez de estar em contato com uma só pessoa com o vírus, tem contato com 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas durante vários dias e essas pessoas estão contagiadas, essa pessoa, você que está na rua, está recebendo esse vírus através de várias pessoas. Então, a quantidade de vírus, a carga viral que você recebe é 100, 200, 300, não sei quantas vezes maior que a que você poderia receber de uma só pessoa. Isso faz que as pessoas sãs e jovens, quando estão expostas a uma carga viral tão grande, tenham complicações na hora de passar pelo vírus. Por isso, aqui na Espanha já houve enfermeiras que morreram, jovens com 39 anos, agentes da polícia com 37, 38, 45 anos, que não tinham nenhuma doença anterior diagnosticada, mas como estão expostos ao contato com o público, estão tendo contato com muitas pessoas que têm o vírus, quando eles contraem o vírus, contraem esse vírus com uma carga viral muito superior à que seria normal se poucas pessoas ou uma contagiada tivessem contato com eles. Mas como estão constantemente em contato com muita gente contagiada, então eles recebem uma carga viral muito maior que a normal. Então, essa história de que as pessoas jovens não vão ter problemas com esse vírus só é real se consegue frear a velocidade de contágios. Se não existe nenhum controle e a maioria da população se contagia quase ao mesmo tempo, isso vai fazer que todo mundo esteja em contato com muitas pessoas contagiadas e que possa acontecer essas transmissões com carga viral tão grande que as pessoas que estão sãs e que são jovens tenham complicações na hora de vencer o vírus e tenham necessidade de ir para a UTI e tenham necessidade de ventiladores para respiração assistida, ajudada por uma máquina. Então, só é verdade que os jovens não vão ter nenhum problema, ou quase nenhum problema, se consegue frear a velocidade de contágios. Se é descontrolado, então todo mundo tem perigo de contrair o vírus de uma forma negativa, de uma forma que pode acabar levando essa pessoa a estar no hospital e, em alguns casos, chegar a ser um desenlace, um final triste, por causa das complicações que podem sair daí. Bom, então, outra coisa que eu queria dizer é que tenho ouvido muitas histórias de gente que parece que já está ficando meio paranoica aí no Brasil, com medo de que vai acontecer e tal, e gente pensando em fazer besteira, né? Então, não precisa ficar alarmado, não precisa. Se a gente faz as coisas bem, corretamente, não vai ter nenhum
final triste. Mas se nós fizermos as coisas mal, então sim. Então, uma coisa, eu entendo a estratégia, ou pelo menos a intenção do presidente Bolsonaro na hora de não causar pânico nas pessoas. Não precisa realmente ter pânico. Esse vírus realmente é um vírus que, na maioria dos casos, não causa nenhum problema, pelo que nós vemos aqui. Só que nos casos em que ele causa problemas, os problemas são graves. E se não existe um controle, e se deixamos que ele saia a fazer suas coisas sem nenhuma trava, sem nenhuma dificuldade, então pode ser que a gente passe por problemas grandes. Mas, apesar de entender a sua intenção, tenho que dizer que ele erra não tomando medidas mais radicais. Porque isso é a única coisa que vai salvar o Brasil de entrar num colapso. Eu espero que ele tenha razão. Eu espero que ele tenha razão. A minha família quase toda está no Brasil. Bom, a minha família toda está no Brasil. Eu formei uma família nova aqui, mas a que ficou lá é muita gente. Então, pensando na saúde da minha família e dos meus amigos, eu espero que o presidente tenha razão. E torço para que ele tenha razão. Se a estratégia dele der certo, eu não vou ter nenhum problema de gravar outro vídeo e dizer: senhores, eu errei, ele tinha razão nas decisões que ele tomou, e o Brasil saiu dessa com um número mínimo de mortos, não teve nenhum problema, a economia ficou bem, beleza. Mas, infelizmente, a experiência dos outros países que estão passando por isso é bem diferente. Já falei que na Itália eles pensavam que não tinham que preservar a economia e que não tinham que tomar medidas mais fortes e tal. E, de repente, pegou um salto e as coisas foram mal, e então tiveram que fechar tudo. Fechar tudo. Botar o exército na rua, prender, multar. Aqui também vai começar, já estão multando, alguns já foram presos, vai continuar, vai ser mais forte ainda, e vão tomar mais medidas restritivas, com certeza. Na Inglaterra, o Boris Johnson tinha tomado a iniciativa e a ideia de deixar que todo mundo se contaminasse. É uma teoria também que diz que quanto mais gente se contagia, mais imunidade existe, né? Então, você tem mais anticorpos e tal, e fica todo mundo vacinado naturalmente. Mas acabaram chegando na mesma conclusão. Isso, a teoria é muito bonita, mas no final o que produz? Colapso. Os hospitais não conseguem atender as pessoas. E prejudica a todos os enfermos, a todos os que necessitam a atenção hospitalar. Então, Boris Johnson acabou mudando de opinião. Nos Estados Unidos, o presidente Trump, no princípio, também dizia que era uma bobagem. Mas agora já está tomando outra iniciativa. Não está totalmente ainda restringindo os movimentos, mas já não está na mesma posição que ele estava antes. No Brasil, vocês estão começando agora. Estamos no dia 28 de março de 2020. Ainda não tem muitos casos, não tem muitos mortos. Mas quando o bicho começar a pegar dentro de 2 semanas, porque a história se repete, isso aconteceu na China, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na França, na Inglaterra, e vai chegar aí que vocês vão ter dias que vão dizer: caramba, vai ter muita gente pensando, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, o presidente, eu acho que ele vai chegar um momento que vai ter que mudar de posicionamento também. Talvez ele até vai brincar um pouco, brincar entre aspas, né? Ele vai saltar de um lado para o outro de vez em quando para poder buscar um equilíbrio. Então vai tentar tranquilizar a população com declarações, mas vai tomar medidas para combater o coronavírus por outro lado. Talvez por isso ele tenha uma fala e o Ministério de Saúde tem outra.
apesar de que o Mandetta ultimamente se alinhou um pouco mais com o presidente, não contrariou o que ele falou, também não defendeu, mas dá para ver aí um pouco a jogada, né? Não apavorar o pessoal, mas, por outro lado, dar as instruções do que deve ser feito. Bom, então, eu acho que no futuro, bem próximo, o presidente vai tomar outras iniciativas para não permitir que isso que isso se acelere tanto, porque não tem outra saída para esse negócio, a não ser que esse medicamento aí que eles estão testando realmente se confirme que salva vidas e que vai salvar milhões de vidas ou milhares de vidas no Brasil, e o Brasil vai ser, e os Estados Unidos, que também estão provando, vão ser os grandes protagonistas dessa história, né? Mas, por enquanto, não existe nenhuma garantia de que isso vai ser assim. Então, concluindo, realmente, recordando, esse vírus não é um bicho de 7 cabeças. Na maioria dos casos, não provoca nada grave. Mas o ponto central é a velocidade de contágio, que traz junto com ele um montão de coisas. Com essa velocidade, ele faz que muita gente tenha ao mesmo tempo o vírus, que a carga viral seja alta, e isso provoca que até os jovens, em contato com tantas pessoas ao mesmo tempo com o vírus, possam ter complicações. Por isso eu penso no Rio de Janeiro, nesses transportes urbanos cheios de gente. Imagina que 50% desse pessoal que vai no trem, no ônibus, está contaminado, e você está aí no meio. Então o vírus que você está recebendo vai te trazer uma carga viral muito mais alta. Então você já pode ser uma pessoa sã, jovem, mas com a carga viral que você está recebendo, você pode ter complicações. Por isso é importante isolar, para frear esse avanço e você não ter contato com tanta gente contaminada ao mesmo tempo, que pode ser prejudicial para a sua saúde. Outra coisa que fiquei devendo de falar foi sobre acho que sim, que eu prometi falar alguma coisa sobre a letalidade, a taxa de mortalidade desse coronavírus. Por exemplo, na Itália agora mesmo a taxa de letalidade, de mortalidade é 10,5%. Na China foi de 4%. Na Espanha 7,8%. E nos Estados Unidos 1,6%. O que quer dizer isso? Que nos Estados Unidos o pessoal morre menos com esse vírus? Não. Não significa isso. O que está acontecendo aqui, que eu falei no princípio do vídeo, se não me equivoco, se não me engano, é que os números de infectados que a gente vê na televisão, tanto da Espanha, como da Itália, como da China, não são números reais de pessoas infectadas. São os números das pessoas que fizeram o teste e saiu positivo. Então, agora mesmo na Espanha existem 72.248 positivos e 5.690 mortos, o que significa uma taxa de letalidade de 7,8%. Mas, aqui na Espanha só fazem o teste do coronavírus as pessoas que vão para o hospital e são internadas. Ou quem tem dinheiro para pagar algo particular, privado, ou os políticos, que o Ministério de Saúde acha que eles têm prioridade para fazer esses testes. Então, várias pessoas que entendem do assunto, muito melhor que eu, que não entendo praticamente nada disso, mas as pessoas que entendem dizem que na Espanha deve de ter pelo menos 10 vezes ou 20 vezes mais pessoas contagiadas. Então, se a gente fizer a conta, na Espanha deve ter entre 720 mil e 1.400.000 pessoas infectadas. E oficialmente o número que aparece são 72.248. Por isso dá uma taxa de mortalidade de 7,8%. Mas se fizéssemos testes massivos, essa taxa de mortalidade seria bem pequena. Então, olhando os números, não assustam. Se a gente tivesse os números reais, a taxa de mortalidade não seria tão grande, seria pequena, né?
Na Itália, a mesma coisa, uma taxa de mortalidade de 10%, mas não é só porque tem muitos velhos. É porque também não fizeram testes massivos a todo mundo. Pelo menos não no princípio. Agora, todos os países que estão um pouco com uma situação complicada já começam a fazer mais testes, né? E nos Estados Unidos, o que aconteceu na última semana é que eles começaram a fazer testes de forma massiva. Então, eles têm um número de 1.704 mortos e 104.256 infectados, com uma taxa de mortalidade de 1,6%. Quer dizer, eles têm um número de infectados mais próximos da realidade. Não significa que esse seja um número real. Tem muito mais gente contaminada. Mas de todos esses números que nós vimos da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, o que deve estar mais perto da realidade é o dos Estados Unidos, que começaram a fazer de forma massiva na última semana esses testes. Então dá uma taxa de letalidade, de mortalidade de 1,6%. Por isso é importante fazer testes massivos. E junto com esse assunto de fazer testes massivos, eu quero comentar uma coisa sobre as máscaras, né? Esse é um detalhe que eu acho que é bastante importante. A Organização Mundial da Saúde diz que só devem levar máscaras as pessoas que estão contaminadas, né? Por quê? Porque isso impedirá que elas contaminem outras pessoas. Isso é certo, super certo. Mas a OMS deu outras orientações que devem ser tomadas juntas com essa. As orientações da OMS só vão funcionar perfeitamente se a gente pega todas elas juntas, não pegando uma e deixando outra, pegando outra e deixando uma. Isso que só as pessoas contagiadas devem levar a máscara para não contagiar outras é super certo. Mas isso só funciona se aplicamos a outra orientação da OMS, que é testar, testar, testar. Se você não faz testes massivos e não sabe todo mundo que tem o vírus, esse negócio de só as pessoas contaminadas podem levar o vírus, podem levar a máscara, não tem sentido nenhum. Porque se você não faz teste massivo, você não sabe quem está contagiado. Então, eu não sei se eu estou contagiado porque eu não fiz o teste. Posso estar contagiado. Porque de vez em quando eu saio para fazer compras no supermercado, uma vez por semana, e posso ter pegado o vírus lá e não ter nenhum sintoma e estar contagiado. Mas como eu não sei que eu estou contagiado porque não fizeram nenhum teste, eu posso estar transmitindo o vírus para outra pessoa. Então, eu deveria levar máscara para não contagiar outra pessoa. Nos países onde não se estão fazendo testes massivos, como no Brasil, todo mundo devia levar máscara. Porque você não sabe se está contagiado. Você não sabe se está contagiando outra pessoa. Porque você não fez o teste. Então, a forma de você ajudar a preservar a saúde dos outros e a sua, se você pudesse, era você ter uma máscara. Se você está num país onde estão realizando testes massivos, então se você tem certeza que você não tem o vírus, porque já te fizeram o teste e saiu negativo, então não precisa você levar a máscara. Mas você não sabe. Você fez o teste. Sua família fez o teste. Você conhece alguém que fez o teste? Então, se esse pessoal está contagiado, eles deveriam levar máscara. Mas como ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, quem está contagiado, a única forma de você prevenir é, se você puder, coloca uma máscara. Assim você está preservando a vida dos outros, da sua família, dos seus vizinhos, e os outros estarão preservando a tua saúde também. Então, não quero me enrolar mais, acho que eu já me enrolei bastante. Esse vídeo não era para defender politicamente a ninguém, não era para defender o presidente Bolsonaro, nem para atacá-lo. Eu também não estou defendendo nem atacando o presidente da Espanha. A única coisa que eu disse, e é real, e esses atos estão registrados na hemeroteca, nos jornais, é que todo mundo está vendo agora que
o governo espanhol atuou com atraso, como atuou o governo italiano, como atuou o governo do Boris Johnson na Inglaterra e como muito provavelmente vai atuar o governo brasileiro, com atraso. Pelo menos na pessoa do presidente da República. Eu admiro e apoio o Ministério da Saúde, ao ministro Mandetta, aos governadores e aos prefeitos que estão tomando medidas para proteger a saúde do povo brasileiro, das suas cidades, mas é preciso que o governo brasileiro, na pessoa do presidente, também tome medidas para apoiar a esses governadores que não estão loucos. Eles estão tratando de tirar partido, proveito da informação e do ensino que eles tiveram, da aprendizagem que eles tiveram, da experiência de outros países, de outras pessoas que já passaram por esta situação ou que já estão passando, né? Então, por favor, não pensem de forma ideológica. Não defendam até as últimas consequências tudo o que o presidente fala. Mas também não ataquem as opiniões contrárias por ideologia. Precisamos nos unir para sair dessa situação. Aqui na Espanha, os partidos da oposição, apesar de dizer que o governo atuou tarde, todos estão apoiando as medidas do governo de isolamento. Pela primeira vez eu vi uma votação no Congresso em que eles aprovaram a prorrogação do confinamento por outros 15 dias. A primeira votação que eu vi que não teve nenhum voto contra. Todos estavam a favor, apesar de não estarem de acordo com muitas coisas que o governo está fazendo. Porque eles estão, de uma forma melhor ou pior, buscando preservar a saúde da população. Aí no Brasil vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Esquece a ideologia. Esquece que o Bolsonaro para você é um louco. Esquece que o PT para você roubou. Esquece essas coisas. Quando isso acabar, pode voltar com tudo. Pode começar a pedir contas ao presidente, ou à oposição, ou o que você quiser. Mas agora vocês precisam remar no mesmo sentido. Não dá para remar um para frente e outro para trás. Para poder sair dessa situação. Para poder chegar à solução desse problema. Para conseguir frear o avanço dessa epidemia. Vai dar para cortar a epidemia de golpe? Não. Ela vai levar o tempo que vai levar. Não sei que tempo ela vai levar. Mas é preciso usar estratégias inteligentes para poder não colapsar os hospitais, não prejudicar a outros enfermos e também impedir que aquelas pessoas que, apesar de serem idosas e que em algum momento, dentro de 1 ano, 2 ou 3, iriam morrer, não morram todas agora. Elas têm direito a viver o tempo que fica ainda na frente deles, à disposição deles. E temos o dever de preservar a saúde deles também. Não tem por que morrerem agora, se podem morrer dentro de 2, 3 anos, ou mais tempo, né? Então, vamos tentar preservar a saúde de todos. A economia, ela vai ir para o brejo do mesmo jeito. Se ela não for para o brejo agora, ela vai ir para o brejo dentro de 3 meses. Porque se não se tomam medidas e as pessoas começam a ter problemas e muitas mortes e colapso no hospital e tudo isso, e as pessoas ficam apavoradas e tal, a economia vai ser prejudicada do mesmo jeito. Só que em vez de ser agora, vai ser dentro de 3 meses, 2, 3 meses. Então não tem jeito, a economia no mundo inteiro está afetada por essa crise. Ninguém esperava isso, ou quase ninguém, mas aí está o vírus e está fazendo o estrago tanto na saúde como na economia. Então, o que a gente prefere? Retrasar o problema da economia e lá na frente ver que muita gente mais da conta morreu só por retrasar 2 meses? O bicho vai pegar dentro de 2 meses, ou menos.
Mas ninguém precisa ficar preocupado, por isso nem apavorado. O que a gente precisa é saber como vamos sair dessa. Discutindo ideologia não vai ser. Só tem um jeito, cada um colocando o seu grão de areia e ajudando a frear um pouco e baixar um pouco essa curva. Ok? Vou parar por aqui. Não sei se esse vídeo é bom ou se é ruim, mas eu tive a necessidade de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês aceitem bem os conselhos, ou se não, coloquem na lixeira e esqueçam tudo que eu falei, ok? Um abraço para vocês e que Deus abençoe todo mundo aí. Tchau.